desenvolvendo a nossa salvação. Filipenses 2, versículo 12b. Diz assim, algumas versões operai, mas desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. É lógico, se a gente tiver um entendimento aqui na própria frase, né? Ao nascermos para o Senhor, como uma criança, precisamos crescer na palavra, precisamos crescer na fé, na experiência com o Senhor Jesus, né? Não de passar somente o tempo, mas de buscar, termos um relacionamento no Espírito, termos uma vivência com o Senhor. Isso dá maturidade, isso vai passando. Eu digo para você, aquele que tem uma experiência com o Espírito Santo jamais se desvia do Senhor. Uma experiência verdadeira. E muitas das vezes nós vemos um ou outro com bastante tempo na caminhada se desviando, é porque não vigiou. Então precisamos desenvolver para ficarmos cada vez mais firmes, sólidos na palavra do Senhor. Amém? Essa é a mensagem principal e essa é a mensagem de hoje. Se você guardar isso, você já guardou a mensagem, mas tem uma caminhada aí. A parte A desse versículo diz assim: de sorte que, amados, assim como sempre obedecerdes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também desenvolvei a vossa salvação. Então Paulo estava dando ênfase na unidade. Na unidade. Se você for ver na parte anterior, que a gente está estudando o livro de Filipenses, Paulo fala sobre a importância da unidade do corpo de Cristo. E agora ele está falando, olha, vocês precisam estarem unidos. Não só na minha presença, mas na minha ausência. Porque Paulo estava preso. Era uma prisão domiciliar. Então era importante que os fiéis, o corpo de Cristo estivesse unido. Até porque tinham infiltrados ali que procuravam dividir a igreja. Procuravam, por interesses pessoais, por interesses até doutrinários, políticos, eles estavam fomentando algumas coisas que o apóstolo Paulo ficou sabendo e já lançou a palavra ali para que eles pudessem se agrupar. Então, que eles obedecessem, mesmo na sua ausência. Irmãos, isso é muito importante. Obedecer na ausência. Se você for ver, eu entendo que é por isso que Deus é assim, ó. Deus, a gente sente, mas não vê. Vê as suas obras, óbvio. Você não pode olhar a montanha, isso é Deus. Não, isso é a obra de Deus. Deus é muito maior do que a gente imagina. Mas nós sentimos a presença de Deus, né? Então, Deus está presente. A gente sabe que Deus está em todos os momentos. Mas nós não precisamos de alguém estar nos cobrando para a gente fazer as coisas para o Senhor. Precisamos fazer de forma voluntária. É o segredo para não desagradarmos a Deus. Obedecermos a Deus por amor, no oculto, sem pressão e de forma voluntária. Amém? Então, o segredo para você não desagradar a Deus, o segredo do sucesso espiritual é você obedecer ao Senhor. Sem pressão de líderes, de amigos, de ninguém. É você e Deus. Sem pressão da sua esposa, sem pressão do marido, sem pressão. É você buscar essa autodisciplina espiritual e você se alinhar com a palavra de Deus. Irmãos, é verdade. Você não precisa ler a Bíblia toda, saber os mandamentos para saber o que é certo e o que é errado. Parece que nós temos dentro de nós um marcador daquilo que é de Deus e que não é. Mesmo assim a pessoa saber. A pessoa sabe que o que é certo e o que é errado. Então,
precisamos buscar e ter prazer naquilo que é certo, naquilo que é bom, é agradável para nós, ao Senhor e ao reino, e procurarmos fazer isso daí por amor. Amém? Quando estamos só, é quando revelamos quem realmente somos. Então, preste atenção. É quando você está só, sem ninguém, ou até mesmo no lugar que ninguém te conhece, que você vai demonstrar quem você é. Se você realmente é fiel à sua esposa, ao seu marido, se você é fiel aos ensinamentos da sua mãe, do seu pai, à palavra de Deus, é nesse momento que você vai demonstrar quem você é. Acima de qualquer suspeita. É aí. Não é verdade? Versículo 13. Versículo 13 diz assim, ó: porque é Deus que opera em nós, tanto querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, tá? É Deus, o Espírito Santo, que cria em nós o desejo de fazermos a sua vontade. Irmãos, quando nós nos relacionamos com o Senhor, o Espírito Santo de Deus cria em nós uma vontade de servir a Deus. Esse tem um encontro verdadeiro. Aquela pessoa que vem meio chutado para a igreja, meio amarrado, meio mal contrariado, irmão, essa pessoa não encontrou o Senhor. Está precisando de um 320 de poder de Deus aí, ó, 1000 volts de unção. Porque quando a pessoa tem um encontro com o Senhor, ela deseja. Porque o nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito, ele é atraído pela presença do Senhor. Amém? Então busque a Deus. Mas acontece, muitas vezes você está desanimado, tá? Fala com o Senhor: Senhor, eu desejo mais de Ti. Eu quero ter mais prazer nas coisas do Senhor. Amém? Nos louvores de Deus, nas coisas de Deus, de ler a palavra. Amém? Versículo 14, olha só. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas. Devemos fazer a obra do Senhor sem murmuração e sem contendas. Contendas é discussões, sem briga, né? Sem atrito. Qual o testemunho que estamos dando para os de fora? A igreja deve ser unida. Preste atenção, se a pessoa vem para a igreja e reclama, aí está fazendo, faz, mas não tem o prazer e o amor. Então precisamos fazer as coisas para o Senhor com um profundo amor e carinho e cuidado, e não por obrigação, né? Entender também que exige um esforço de nós, tá? E o Senhor está vendo o esforço de cada um. Eu costumo dizer, hoje é até tranquilo. Eu estava conversando com a Elma, relembrando, na minha juventude, era de manhã, escola bíblica, aí ficava, depois tinha culto de manhã, depois tinha ensaio, a gente saía umas 1 hora, 2 horas da igreja, depois ia em casa, comia alguma coisa, à tarde tinha evangelismo, muitas das vezes culto na praça, era o dia todo trabalhando para o Senhor. Depois voltava, comia alguma coisa em casa, trocava de roupa e tinha novamente grupos de crianças, de jovens, adolescentes, era chamado uniões, de mocidade e tal, de senhoras, e uma revistinha que a gente estudava lá. Depois disso, ainda tinha o culto da noite. E era todo mundo feliz, ninguém reclamava. Então, é assim, né? Parece que o comodismo vem o conforto, aí a pessoa faz um pouquinho, acha que está fazendo muito, mas nós estamos fazendo quase nada para o Senhor. Então, precisamos dominar nossa carne e realmente servirmos a Deus, evangelizarmos e atingirmos pessoas para a honra e glória do Teu santo nome, né? Amém? Versículo 15 diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo.
Amém? Então, esse é o nosso farol, tá? Esse é o nosso objetivo, o quê? Sermos irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus. Irmãos, olha, irrepreensíveis é quase impossível nós sermos, porque a gente sempre tem alguma coisinha. Olha, todo mundo aqui é repreensível em alguma coisa. A começar de mim. Se você olhar, tu vai ver alguma coisa. Sempre temos, mas é o nosso objetivo. Não é por isso que vamos jogar a toalha, não dá. Vamos caminhar. Não somos perfeitos, mas somos incansáveis em buscar a perfeição, em buscarmos o Senhor. Sinceros filhos de Deus, irmãos, isso é importantíssimo. O que é ser sincero? É você ser transparente, ser verdadeiro. Não é ocultar do seu íntimo os erros. Não digo assim, não para expor para os outros, mas para o Senhor. Chega para o Senhor e fala: Senhor, olha, eu preciso mesmo acertar, eu preciso do Senhor, eu estou errando nisso, eu estou pecando naquilo outro, me ajuda, eu sou um pecador. Ah, você atingiu o coração de Deus. Agora, quando a pessoa ela se fecha, ela não confessa ao Senhor verdadeiramente, ela não vai ser trabalhada por Deus, por ninguém. Então é importante que sermos sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Olha, os filhos de Deus são aqueles que buscam o perdão de Deus constante. Não são os perfeitos, são aqueles que buscam a perfeição. Então, aquele que aceita Jesus se torna filho de Deus, tem autoridade, tem tudo de bom do Senhor. Recebe do Senhor o selo, a garantia, aí vai muita coisa. Então, vou passar para frente, senão a gente vai ficar só aí, tá? Versículo 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então, no dia final, o dia da prestação de contas, não ter feito tudo em vão. Esse é o nosso objetivo. O que é isso, irmãos? Preste atenção. Engraçado, né? Eu nem combinei, mas de manhã o papo lá que estava rolando, né, no grupo dos homens, falando, uma bênção, tinha relacionado muito com isso. Eu até joguei algumas coisinhas só para levantar uma discussão e fiquei quietinho. Porque senão vai sair a mensagem toda ali, não vai ter graça, né? Mas era justamente isso, né? Que um dia nós teremos uma prestação de contas. Não são as obras. Muitas das vezes você vê alguém ministrando, pregando, tocando e tal, fazendo as coisas para o Senhor. É o Senhor que julga e coloca. Muitas das vezes você vê outra pessoa que não está nem fazendo nada disso. De repente, irmão, pode ser que a outra pessoa esteja com, vamos colocar assim, o conceito com Deus muito maior, em termos de fé, do que a outra que está fazendo. Por quê? Não é o nosso fazer, é o nosso coração. Mas se seu coração está puro e verdadeiro, sim, você vai fazer e vai cada vez mais agradar ao Senhor. O que a palavra está ressaltando e falando? Vai ter um dia que toda a nossa obra será checada, verificada, para ver se nós fizemos tudo de coração sincero ou por interesse financeiro, por interesse de poder, por interesse... Irmão, é coisa de louco. Eu nem vou falar com vocês do que eu já vi nesse mundo. Mundo que eu digo cristão. Brigas, racha, poder, olha, tudo que pode imaginar. O que adianta? Né? Um dia, chegar perante o Senhor e falar: olha, nunca vou te conhecer, mas eu preguei, eu fiz tanta coisa, mas eu não te conheci, rapaz, engraçado. Já pensou? Tá louco, irmão? Eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu? Eu quero também, irmão. Não me deixa, não. Eu quero ser o primeiro aqui nesse negócio, né? Não adianta a gente evangelizar, levar a palavra e não ir para o céu. Então isso é uma constante nossa, consultarmos o nosso coração, o nosso íntimo.
Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Independente do teu passado, devemos fazer como Paulo. Esquecer o passado, resolvendo com perdão, prosseguir para o alvo, que é Jesus, que é a nossa salvação. Na verdade, é capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Eu vou ler você de Filipenses. Olha só. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Isso Paulo falando. Não que já o tenha alcançado, ou seja, a plenitude e tal. Exatamente o que nós conversamos hoje, né? Mas, né? Ou que eu seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que foi também preso por Cristo Jesus. Amém? Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás fico, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, o que é isso? Independente de qualquer coisa, precisamos esquecer o nosso passado. As pessoas muitas vezes chegam para o Senhor. Olha, tem gente que chega belezinha, irmãos. Certinho, dá um ajuste. A gente diz que só faltava, né? Aceito Jesus, a pessoa está já uma bênção. Mas outros tiveram um passado cruel e duro. Sabe? De violências, de agressões, de traumas. Olha, irmãos, coisa na mão do capeta mesmo, detonado. E aí? Esquece disso tudo. Agora é minha vida, uma nova vida com Jesus. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus, uma nova vida. Esse é o nosso objetivo. É isso que Paulo está falando. Prossigo para a salvação eterna. Nada vai me tirar do caminho do Senhor. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Não podemos cair no erro de só pensar nas coisas terrenas. Versículo 19, Filipenses 3,19, diz assim: o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, e só pensam nas coisas terrenas. Irmãos, o maior erro do homem é só pensar nas coisas terrenas. Zé. Uma vez eu vi uma pessoa já de idade, sabe? Aí eu olhei assim. A gente fala, mas o que a gente vai chegar? Vontade de falar assim, cara, tu vai morrer qualquer hora, rapaz. Guardando tanto dinheiro pra quê? Se estiver guardando, né? E tal, aquela ganância, aquela coisa, e aplicando e toma-lhe ali e tal, e fazendo planos. Louco. Hoje te pedirão a sua alma, e o que tem preparados, para quem será? Muitas das vezes a pessoa deixa para o filho toda uma vida guardando e tal. Sabe o que o filho faz? Torra tudo rapidinho. A pessoa tem até um bem, uma fazenda, uma coisa. Olha, acabou, o filho só quer a parte, vende a preço de banana, pega o dinheiro e vai ver a vida. Pessoa com tanto apego, aquela... E quando eu posso, eu falo mesmo, sabe? Irmão, vai lá com isso aí. Dá linha nisso. Alguns até eu te falo, olha, se você for, o filho vai vender e tal, na verdade, então já vende logo, irmão, já, né? Já vende você e já desfruta um pouquinho, já dá um pouco pro filho. É gente de muita posse, sabe? A gente quando fala a verdade mesmo, irmão.
Não pense só nas coisas terrenas. Tudo é passageiro. Quando a gente vai fazer velório, é triste, né, fazer velório, mas aproveite para dar uma cutucada forte, irmão. Quem está ali sai chapado no espírito, irmão. E da última vez a pessoa falou, ó, verdade, a pessoa está indo, foi, tá vendo aí? Ó, não levou nada. Não levou nada. Se tem algum ouro, o pessoal tira. Não leva nada, só a roupinha do corpo e olhe lá. O que adianta? Aí quem está ali, né? E aí? E a gente? O que você aprende com isso? Busca o Senhor, gente. Não viva só para si e tal. É um momento de ministrar a palavra. E é isso que o Senhor está falando. Sabe? Não devemos pensar só nas coisas terrenas. Sabe o que é coisa terrena? É você não dar atenção mais para o seu filho, que é espírito, e mais para as coisas. De repente a gente fica só preocupado com o trabalho, com essas coisas assim. Belezinha, tudo bem. Mas e aí? O que é eterno? A alma do seu filho, da sua filha. Quem você tem que dar mais atenção? Essa pessoa. Sabe, irmãos, nós temos que fazer tudo para ganharmos alguém para o Senhor Jesus. Porque isso daí você vai levar para a eternidade. Quando a gente ganha alguém, quando a gente ensina o caminho de Deus para os nossos filhos, isso é eterno. Percebeu? Precisamos fazer distinção. Trabalharmos para o Senhor em amor. Tudo que você faz para o Senhor, você está investindo no eterno. Irmãos, até mesmo o recurso que a gente investe na obra de Deus. Sabe? Esse recurso é um recurso santo. É para a obra do Senhor. É maravilhoso. Amém? Então, é um alerta para nós. Com isso, nós conseguimos desenvolver a nossa salvação, nos desligando das coisas da terra e buscando o Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. É Filipenses 4. Irmãos, eu vou te dizer. Teve um período, até nessas palestras a gente conta um pouco da nossa vida e tal, mas teve um período da minha infância que era muito tristeza. Eu me entristecia muito. Eu até na palestra eu conto, né? Por 2 vezes eu pensei em me suicidar. Uma vez, como a minha mãe, né, cheguei a pegar álcool e o fósforo para tocar fogo no corpo. E a outra vez na altura. E o que me impediu foi o meu contato. Eu tinha, eu creio, de 9 a 10 anos, ou de 8 a 9 anos, muito novo. E o que me impediu de fazer isso foi o pouco contato com a palavra de Deus. Eu vou ser sincero, eu também comecei a raciocinar. E se eu não morrer? Ficar sofrendo? Se eu fizer isso, ficar, né? Eu ouvi dizer que a minha mãe ficou alguns dias no hospital sofrendo e tal. Eu falei, eu salto aqui, não morrer. Por que eu estou falando isso para você? É o ápice, né? Muitas das vezes a pessoa comete isso, não que a pessoa queira morrer, ela quer ficar livre do sofrimento. Entende? Então, alegrai-vos no Senhor. Quando nós estamos no Senhor, por maior dificuldade que você passa, você está alegre. Então eu busquei no Senhor, e muito novo também, eu tive prazer no Senhor. Eu digo para você que eu fui feliz no Senhor, não com as situações, as circunstâncias, mas no Senhor. No Senhor nós temos a alegria e a paz que não tem em lugar nenhum.
que dinheiro não pode comprar, família, pai, mãe e coisas assim. Então alegrai-vos no Senhor. Aí eu falo, muitas das vezes a pessoa fica muito ranzinza, sabe? Cara fechada. Eu sou mais assim, meu jeito é mais fechado, naturalmente. Mas eu sou alegre, tá? Às vezes a pessoa não viu que eu rindo toda hora, mas eu estou feliz, é meu jeito. Mas tem gente que fica só reclamando. Aquela pessoa ranzinza, sabe? Então, se alegre no Senhor. Não deixe as circunstâncias da vida te colocar para baixo. Olhe para outras pessoas que tiveram situações muito difíceis, piores do que a sua. Eu digo, quando eu era criança, essa situação toda, eu olhava para outros. Minha situação está muito ruim, mas eu olhava para outros. Pessoas com defeitos físicos. Crianças na rua, sendo violentadas, sem ninguém. Eu digo para vocês, eu pensei várias vezes em sair de casa e sumir no mundo. Mas eu era um cara que, pelo menos uma criança que raciocinava. Falei, pode ser pior. Ficar na rua e aí? O cara me violentando e tal. Coisa assim. Eu pensava, não, só se eu partir para um grupo, né? Você entendeu, né? E fazer parte de um grupo forte. E o próprio grupo iria me proteger. Era uma linha. Mas eu já tinha encontrado o Senhor. Aí abri mão de tudo isso. Amém? A nossa alegria está no Senhor. Eu sou prova disso. Filipenses 4, capítulo 4, 6, 7 e 8. Olha só. Não estejais inquietos por coisa alguma. Se você pode ver, quando era criança eu li esta palavra. Olha só. Antes, na minha outra versão, antes em tudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, com orações e súplicas, e com ações de graça. Então, exemplo, a necessidade que eu tinha e tal, eu tinha que falar com Deus, Senhor, olha a situação e tal. Então, eu sempre falei com Deus, em cima desse versículo. Aí o 7 está respondendo, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você fala, confia em Deus e vem a paz. Entenda isso, que você tem que ter a paz sem receber a coisa. Eu estava lá naquela dificuldade, querendo até cometer uma loucura, tudo bem, falei com Deus, eu tinha paz. Mesmo estando no inferno, eu tinha paz. Mais para frente eu cheguei a ter a certeza da bênção de Deus na minha vida. E não tinha nada, mas eu tinha certeza que Deus iria me abençoar. Porque vem a paz de Deus. E a fé, que é a certeza das coisas que nós cremos que o Senhor há de dar, aquilo que a gente não vê. Amém? 8. Quanto mais irmãos, 8 também, isso. Quanto mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Irmãos, e eu, como criança, estava pensando muita coisa ruim. Aí isso ajuda. Não vou pensar nas coisas de Deus. Como é importante levar Deus para as crianças. E muitas das vezes a pessoa é jovenzinho, é criancinha. Isso que eu falei com vocês, e era mesmo, não sei se era 8, 9 ou 10, era muito novo. Muito novo. Pela situação toda. Então, para nós, pense nas coisas boas, não deixe a sua mente só pensar coisa negativa. Tudo que é bom, honesto, olha, faça parte da sua vida. Amém? Então, tenha paz em Deus.
Descanse em Deus, independente da circunstância, sabendo que a eternidade você estará com o Senhor. Pense nas coisas boas de Deus. Pratique o que você aprendeu, que é o versículo 9. Olha só. Porque também aprendeste, recebestes e ouviste e viste em mim, isso fazei. E o Deus de paz seja convosco. Ou seja, tudo aquilo que você aprendeu, faça. E Paulo fala, aquilo que vocês viram em mim, repliquem, faça. Primeiro, temos que ser exemplo. Segundo, temos que aprender com os irmãos, com os líderes, com os irmãos mais experientes. E temos que praticar. Não sermos aqueles crentes da teoria, sabe, irmão? Só sabe tudo e tal, na hora do fazer mesmo, nada. Espera aí, vamos fazer. Amém? Glória a Deus. E terminando, versículo 19. E assim a gente termina o livro de Filipenses, que é um livro fantástico, tá? E vamos avançar depois para Colossenses. Versículo 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Você anda no Senhor, você é abençoado pelo Senhor, tudo é suprido pelo Senhor. Eu sou prova disso. Da miséria, da dificuldade, da vida totalmente improvável que eu tive, e buscando o Senhor abriu portas para mim. Não foi fácil. O Senhor não dá nada de bandeja para você. Mas você perseverando, Ele dá força para você vencer. Por isso que eu digo, não murmure, não reclame. Faça, que o Senhor vai te abençoar. Seja fiel a Deus, né? Como está nesse versículo. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Não tem aquilo que o Senhor não supre. Eu não tinha uma família constituída, tive uma família, meus filhos amáveis, uma bênção, no caminho do Senhor. Eu não tinha recurso, entrei para o serviço somente com a roupa do corpo, e o Senhor me deu algumas coisinhas aí. E tenho certeza que Ele me dará muito mais, porque meu coração não está preso em coisas. Eu quero investir cada vez mais forte no reino do Senhor.